Rivotril, Lexotan, Alprazolam, Diazepam. Você já ouviu falar alguma vez nesses nomes? Remédios tarja preta? Você toma esse tipo de remédio? Se sim, esse vídeo é para você. Roda a vinheta que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou CEO e fundador do Instituto Labinas e vou falar um pouquinho hoje sobre os tarja preta, que você normalmente conhece como tarja preta e que agora eu quero que você entenda que eles são ansiolíticos benzodiazepínicos. E por quê? Por que eu quero que você entenda isso? Pelo potencial positivo e negativo desses remédios e por toda a cultura e mistificação que tem em cima dele. Então, se ao final do vídeo eu conseguir fazê-los entender para que eles servem, quais são os efeitos que a gente tem que tomar cuidado dele, eu já vou sair bastante satisfeito, tá? Ao contrário do que se pensa, os benzodiazepínicos, que é como eu vou chamar esses tarjas pretas, eles são remédios cuja origem vem para a ansiedade. Com o passar do tempo, eles foram sendo usados para insônia também, para ajudar não só na ansiedade como global, mas em crises de ansiedade, em algumas pessoas com depressão, para uma certa contenção de agitação psicomotora, entre outras funcionalidades. E aí seu uso foi ficando de certa forma indiscriminado. Mas eles levaram a fama de serem antidepressivos, e eles não são antidepressivos. Os antidepressivos são outra linha de medicamento, tá? Então, é importante que você saiba que esses remédios são ansiolíticos, eles ajudam para alguns quadros, inclusive são remédios usados para pessoas também com depressão, mas que eles não tratam depressão, tá ok? E para que servem esses remédios? Que eu falei alguns nomes muito conhecidos, tá? Mas a ideia é você entender para que eles servem. Eles são remédios cujo a necessidade atual é para curto prazo. A gente dá esse remédio quando a pessoa está numa ansiedade muito grande, precisa segurar um pouco essa ansiedade enquanto o remédio que vai tratar o quadro dela comece a fazer efeito, ou então aquela pessoa que está numa agitação muito grande precisa também acalmar um pouco, a gente dá esse tipo de medicamento, ou para problemas de insônia muito curtos em que a gente dá o remédio pontualmente para segurar essa insônia enquanto a gente vai investigando e tratando a causa da insônia com outros tipos de medicação. Eu costumo dizer, talvez não seja o termo mais correto, mas eu costumo dizer que eles são remédios paliativos, eles são só adjuvantes a um tratamento de base. Tá? Então não são o tratamento que deve ser feito durante muito tempo. E o que acontece com eles? Eles foram um dos primeiros remédios, ou até eu quase falei antidepressivos, né? Eles foram os primeiros remédios a serem feitos na psiquiatria, dependendo de alguns antidepressivos e antipsicóticos, mas depois eles chegaram e eles mudaram muito a psiquiatria, porque eles acalmavam as pessoas, eles ajudavam o sono, então eles vieram com uma grande novidade. E aí começou o uso indiscriminado. E ficou famoso, até uma questão preconceituosa, de que os tarja preta é remédio para louco, olha, quando você vai fazer uma piada com alguém, você fala que ele é tarja preta, uma questão até muito pejorativa em torno dele, tá? E o que acontece? Por conta desse uso indiscriminado e por conta do bem-estar que ele causa de uma forma muito rápida e aguda, algumas pessoas passaram a fazer uso crônico. E vários médicos, que não necessariamente psiquiatras, também começaram a prescrever. De tal ponto que hoje 90% das prescrições de tarja preta não são feitas por psiquiatras, são feitas por outros médicos que não são psiquiatras. Tá? E o que acontece? Ajuda agudamente, ajuda, mas cronicamente traz prejuízos. E esse é o grande sinal de atenção. Cronicamente, remédios como esse causam dependência, ou seja, quando você tenta retirar, a pessoa tem uma crise de abstinência, ela se sente mal, ela tem crise de ansiedade, ela tem náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, sensação de despersonalização, como se ela não estivesse muito no corpo dela, ou até uma desrealização, como se o ambiente estivesse todo meio estranho. Então, causa abstinência e causa dependência. Além disso, causa uma coisa que a gente chama de dose tolerância. Quanto mais tempo a pessoa toma,
menos a dose que ela toma vai fazer o efeito que fazia antes. Então ela precisa aumentar cada vez mais a dose. E recentemente, há 6 anos mais ou menos, veio um grande estudo mostrando que esses remédios, o estudo foi feito com clonazepam, mas aí a gente expande para os outros também por conta do mecanismo de ação. Esses remédios, esse estudo mostrou que esses remédios eles são um fator de risco para demência, especialmente de Alzheimer. Então o uso crônico leva a perda cognitiva, perda de memória, perda de atenção, tá? E aí qual que é o problema? Um dos problemas. O problema é que o clonazepam e esses benzodiazepínicos são os remédios mais consumidos no mundo por mulheres de meia idade, por exemplo. Então, um pouco menos que cigarro e que álcool, mas é uma das drogas mais usadas. Então, você vê muitas mulheres de 50 anos que para dormir tomam o tarja preta dela. E aí, daqui a 10 anos, 15 anos, vai sofrer a consequência, perda cognitiva. Tá ok? Então, é importante ter esse dimensionamento que o uso do remédio precisa ser um uso mais restrito. Tá ok? Além disso, sabe-se que pessoas que usam os benzodiazepínicos têm uma mortalidade maior, principalmente em idosos. Idoso que usa o remédio, ele tem maior propensão à queda. E queda em idoso é muito grave, porque pode levar a fratura de fêmur, trombose, pneumonias e aí a pessoa, inclusive, ir a óbito. Então, o uso em idosos tem que ser um uso muito restrito e muito cuidado, tá bom? Se você é uma dessas pessoas que pega essa receita de alguma forma, pega um comprimido do amigo, do irmão, do tio, do primo e está tomando, muito cuidado. O remédio é para ser usado com prescrição médica, com cuidado e com acompanhamento médico, e o uso dele cronicamente traz esse tipo de prejuízo que eu falei, tá bom? A ideia foi ter falado um pouquinho dessa parte mais geral dos benzodiazepínicos. Nos cursos que eu faço, eu acabo falando mais especificamente de cada medicamento, como é feito o uso e tal, mas eu já queria que vocês tivessem uma dimensão dos potenciais benefícios e malefícios do remédio. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, principalmente com as pessoas que você sabe que precisam ouvir esse tipo de assunto. Dê o like, comenta aqui, faça a sua pergunta. Eu, à medida do possível, respondendo todas as perguntas que eu vejo. Não esqueçam de acessar o nosso site www.institutolabinas.com.br e também seguir os nossos canais, seja o nosso Spotify, seja o nosso Instagram, Facebook, YouTube, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!